Deixa aberto ali Mateus capítulo 15, o verso 21. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Abre lá e deixa lá. Se é no celular, daí deixa ali também, mas... Mamães, sintam-se parabenizadas, abraçadas, lisonjeadas. Estamos muito felizes de ter cada uma de vocês nas nossas vidas. Somos, sim, pessoas e filhos, e todos nós somos homens e mulheres privilegiados por termos mães nas nossas vidas. Deus, quando pensou no mundo, Ele pensou no homem e mulher, criou o homem e a mulher, e Ele então dá ao homem e dá à mulher características. O homem tem uma característica, a mulher tem outra característica. Vamos falar isso até no seminário de paternidade essa semana. E a característica da mãe, ela é sensacional, de poder viver isso, e nós que somos filhos, e aqui estamos todos, de poder usufruir disso. Hoje pela manhã eu tive o privilégio, sei que alguns de nós às vezes não têm mais esse privilégio, mas eu tive o privilégio ainda de poder dar um abraço na minha mãe e agradecê-la por quem ela é e por tudo que ela tem derramado sobre as nossas vidas. E nós vemos isso na Bíblia, grandes mulheres que foram grandes mães e que nos deixam ensinos, que derramam sobre a nossa vida algo tão precioso como mães. Talvez uma das mais famosas que nós conhecemos, ou entre as mais famosas, nós vemos a mãe de Moisés, que nasce aquela criança, ela olha para aquele bebê, o acha lindo, e estavam vivendo um momento no Egito, onde todos os meninos, nascendo homem, deveriam de morrer. Ela pega aquela criança, coloca num cesto, deixa junto aos juncos no rio, vem a filha de Faraó, encontra aquela criança, obviamente que ela sabe que é de algum hebreu. Ela chama uma menina que oferece, posso achar alguém que cuide dessa criança. E ela, por favor, encontre. A menina vai e chama a própria mãe da criança, que cuida dessa criança, Moisés. Educa e depois de grande, devolve a filha de Faraó e acaba se tornando este homem um dos grandes líderes na história dos judeus. Depois nós temos uma outra mãe também muito famosa, muito conhecida, que é Ana. Ana, ela entra no templo e ela está lá chorando e ela tem dificuldades de balbuciar, tanto que Eli acha que ela está bêbada, porque ela está lá de uma forma tão estranha, buscando e chorando diante de Deus. Ela chega, como é que você está bêbada nessa hora na igreja? O que você veio fazer bêbada na igreja? Ela disse, não, meu Senhor, eu não estou bêbada, é que o meu coração está ali diante do Senhor, clamando angustiado. E ele então diz para ela, que o Senhor te abençoe, que seja concedido conforme o teu coração. Ela era estéril, ela estava querendo um filho. Ela vai para casa, à noite tem relação com seu esposo, 9 meses depois nasce uma criança. Ela pega aquela criança, ela olha para aquela criança. E ainda que era o sonho dela, de uma mulher que ansiava por ter filhos, e estava lá clamando e chorando no templo, 9 meses antes, só um tempo antes, agora está ali diante do seu filho, diante dos seus olhos. Ela não faz daquela criança um ídolo, que às vezes muitas pessoas fazem. Ela entendeu que aquele era um presente de Deus. E por se sentir tão honrada em receber aquele presente, ela diz, Senhor, eu vou te honrar, devolvendo ele a ti. Eu vou desmamar essa criança, e assim que ela desmamar, eu levarei de volta ao templo, para que ela seja consagrada a ti. E assim ela o faz, ainda pequena. Essa criança é levada ao templo, e ele chega lá para ele e diz, lembra, há um tempo atrás, você orou por mim e me abençoou. Esse é o fruto, aqui está a bênção, e eu quero devolvê-la ao Senhor. O fato é que esse menino fica no templo e se torna um dos grandes profetas da história de Israel, chamado Samuel. Outra grande mulher que nós conhecemos, mãe, é Maria. Uma jovem que recebe a visitação de um anjo, que diz para ela assim, tu é agraciada, porque o Espírito Santo virá sobre ti, e você dará à luz a um menino. O fato é que esse encontro com o anjo mudou a história dessa jovem. A vida dela nunca mais foi a mesma. Ela se deu conta de que uma gravidez, na idade dela, sem estar casada, mudaria sua vida para sempre. Só que no final daquele encontro, ela tem palavras que são incríveis. Ela diz assim, aquele anjo, faça-se, Senhor, conforme a tua palavra. Aqui está a tua serva. Ela abraça o desafio. E não só isso, ela aceita não só estar grávida do Salvador, mas ela discipula esse menino. E por 30 anos, ela cuida daquele homem, uma criança, até se tornar um homem, o Salvador da humanidade. Temos outras histórias na Bíblia de mulheres talvez não tão conhecidas e tão famosas, mas que foram mães incríveis, e uma delas é Rispa. Essa mulher está lá em 2 Samuel, capítulo 21.
Ela era esposa de Saul, teve 2 filhos com Saul. O fato é que nesse momento da história de Israel, eles estão passando uma crise, uma fome incrível. E Davi começa a consultar pessoas e a Deus, tentando entender o que estava acontecendo, e eles se deram conta de que os hebreus, os judeus, haviam errado com os moabitas. E ele então procura os moabitas e diz: nós erramos, e nós queremos nos desculpar, acreditamos que a crise que nós estamos passando hoje é em decorrência do erro que nós, enquanto nação, tivemos contra vocês. O que podemos fazer para nos redimir disso? Para que, obviamente, a fome parasse, essa maldição cessasse na nossa terra. Os moabitas disseram: é verdade, vocês nos feriram, na verdade, Saul nos feriu de forma muito intensa. O nosso desejo é que não haja mais descendência de Saul. Dê-nos os filhos de Saul. Por mais bruto que isso seja, por mais bárbaro que isso seja, dentro de uma realidade que nós vivemos hoje, no século 21, isso era uma realidade comum daquela época. Davi aceita esse desafio, e ele entrega 7 dos filhos de Saul para os moabitas. Eles são enforcados. E essa mãe, Rispa, tinha 2 dos seus filhos. São tirados da forca, colocados no chão. E ela fica cuidando dos seus filhos dioturnamente, dia e noite. Durante o dia, para as aves, os urubus não virem comer os seus filhos. E à noite, para que os animais não viessem a pegar os seus filhos. Ela fica ali, dia e noite, por dias. Quando Davi escuta essa história, ele diz: não pode, algo nós precisamos fazer. Ele pega não só esses meninos, mas também os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, traz de volta e os enterra em um lugar de honra. O que essa mãe estava fazendo ali, ela estava dando aos seus filhos algo sem esperar nada em troca. Os seus filhos não poderiam dar nada mais para ela, nada. Não poderia dar um nome, não poderia dar filhos, não poderia dar herança, não poderia dar reputação, não poderia dar nem amor, nem retribuir o amor e o cuidado, nada. E ela diligentemente estava em favor dos seus filhos. Estava atrás dos seus filhos, buscando os seus filhos, acreditando nos seus filhos. Por 2 anos eu trabalhei na penitenciária estadual do Jacuí como capelão. E lá, todo final de semana, praticamente todo final de semana, e ali eu encontrei muitas mães. Pouquíssimos pais, mas muitas mães, que estavam ali, acreditando nos seus filhos. Acreditando que talvez em algum momento, um pouquinho de esperança que ela tivesse, poder ver o seu filho ser transformado, mudado, a sua história ser mudada. Essa foi Rispa, que ela esteve ali, que nos ensina muito, que nos ministra muito do amor de vocês, mães, que carregam algo extraordinário na vida de cada uma de vocês. Hoje à noite, eu quero poder meditar com vocês em cima de uma outra mãe, e que venhamos aprender algumas lições que, acredito eu, nos abençoarão. A todos nós, não só a você, mamãe, mas a todos nós. E é a história dessa mulher, da Sirofenícia, de uma mulher não judia, que se encontra com Cristo. E inicia assim no verso 21 de Mateus, capítulo 15. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, daquela região, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E verso 24, respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Cara, essa história ela é incrível, porque ela é uma história de uma mulher que não fazia parte da igreja. Ela não era parte dos judeus, ela não era da fé dos judeus. Só que Jesus está passando na sua região, no lugar onde ela morava. E ela tinha um problema, um sério problema. E quando ela se dá conta que o Deus está passando, que Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, e ela tinha consciência disso, ela diz, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ela chega gritando a Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aparentemente, segundo o relato dos discípulos, ela era insistente, ela vinha falando já fazia algum tempo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a razão pela qual ela gritava, há uma religião que não era dela, há um ambiente que não era o dela, é porque ela tinha consciência do problema que ela tinha. Ela fala, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Note que ela não diz assim, eu tenho um problema qualquer. Ela descreve o problema. Ela tinha consciência clara de qual era o seu problema. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Não é só endemoniada, é horrivelmente endemoniada. E de novo eu insisto, ela busca ajuda no Deus que não era da religião dela. E talvez o fato dela estar endemoniada fosse pela religião que ela fazia parte, sei lá. Mas o fato é que a menina estava possessa terrivelmente por demônios. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor logo no início da minha jornada, que ele dizia, para você resolver qualquer problema na sua vida, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar qual é o problema. Essa mulher sabia claramente qual era o seu problema. Isso na sua vida, seja qualquer que seja a dificuldade que você está passando, você precisa poder identificar qual é o seu problema, qual é a realidade do seu problema. Um tio meu, que também é pastor, um dia ele chegou para mim falando sobre aconselhamento, ele disse assim, cara, quando eu dou aconselhamento é muito interessante, porque as pessoas, elas parecem quero. E eu, oi? Então, elas vêm conversar com a gente e que nem quero, eles colocam o ninho aqui, mas eles ficam gritando aqui. Elas vêm conversar contigo para dizer, estou com um problema tal, mas na verdade o problema está lá, cara. E para nós resolvermos o problema, não dá para mascarar, não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para nem ficar achando o culpado. Apontando os outros, eu preciso identificar qual que é o problema. E identificando o problema, agora sim, nós vamos buscar solução. Por que eu estou passando o que estou passando? Aonde está o problema? De forma clara, de peito aberto, tentando entender o que está acontecendo. E aí ela chega a Jesus. E ela clama a Jesus, o Deus dos judeus, o Deus da humanidade. E ela tem consciência disso. Ela chega adorando, o texto mais à frente diz que ela adora Jesus. Ela chega adorando-o. E ela clama a Jesus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa experiência dela nos traz pelo menos 3 barreiras que ela encontrou até o milagre, que nós também já lemos. A primeira barreira dela, quando ela chega para Jesus dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. No verso 23, a Bíblia diz assim, Jesus não lhe respondeu palavra. Para eu e você, que estamos diante de um problema, que estamos clamando por respostas, e nos achegamos a Deus dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de uma resposta. Eu desesperadamente preciso que tu intervenha na minha vida, que tu fale alguma coisa. Senhor, tu é poderoso, e se tu falar qualquer coisa, eu sei, a tua palavra, foi a tua palavra que fez céu e terra serem criados. Senhor, libera qualquer coisa, mas libera uma palavra do céu. Eu e você, que estamos angustiados, enfrentando uma dificuldade, nós sabemos o quão importante é ouvir algo do lado de lá. E de repente o lado de lá se cala. Lidar com o silêncio de Deus é muito difícil. Você passando dificuldade, sabendo que o lado de lá tem total poder para mudar a tua realidade, sabendo que o lado de lá é assim, cara, ele faz e tudo muda. Tudo muda. Ele pode fazer assim a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, e de repente o lado de lá se cala. Cara, não é fácil. Talvez você já passou por momentos assim. Você acha que Deus não está mais ouvindo a sua oração.
Você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus abandonou? Em alguns momentos você duvida até da existência desse Deus, porque o lado de lá está em silêncio. O fato do lado de lá estar em silêncio não significa que Deus não exista, que Ele não se importa com você ou que Ele lhe abandonou. Significa simplesmente que você entrou num processo. Que você está caminhando em um processo. Você iniciou bem, você buscou resposta onde aquele pode te responder. O que você fez foi só dar start num processo. Você deu o pontapé inicial de uma jornada que pode mudar a tua história, mudar a tua vida para sempre, mas ele é só o começo. Obviamente que às vezes é muito bom quando Deus nos responde rápido, mas quando Ele se cala, só iniciamos um processo. Uma jornada preciosa, preciosa de caminhada com Deus. A segunda barreira que essa mulher enfrenta, depois do silêncio com Deus e lidar com o silêncio de Deus, chegam os discípulos e dizem: Jesus, não dá mais, cara, essa mulher está incomodando pra caramba. Faz um tempão que nós estamos caminhando e ela está gritando, filho de Davi, despede ela. E Jesus está numa reunião com ele, com a galera dele. Despede ela, para que ela vá, cara. Ela fala qualquer coisa, mas libera essa mulher. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Olha só, ela não é dos nossos. Ela não é ovelha da casa de Israel. Eu vim atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu só estou passando por esse povo. Eu só estou passando aqui, cara. Eu estou de passagem aqui. Ela não pertence a nós. Ele está conversando com os seus discípulos. E aí chega ela. Chega ela, que ouvia aquela conversa, que vinha chegando naquela conversa. Ela chega para Jesus. A segunda barreira que você provavelmente enfrentará, se é que já não enfrentou ou está enfrentando, são as dificuldades e lutas que pessoas ao teu redor levantarão, falando contra a sua vida, contra o momento que você está passando, tentando roubar o pouco de fé que existe dentro de você para seguir nessa jornada no silêncio de Deus. Às vezes por inveja, ciúmes, às vezes por ser enviado do cão mesmo. E às vezes por sei lá, cara. Mas ele vai e fala, uma palavra, uma frase, e aquilo te suga, te consome aquilo que tu tem, o pouco que tu tinha. Eu lembro, logo que eu me converti, primeiro ano ainda, eu estava todo empolgado, cara, conversando com uma pessoa já mais madura na fé, mais ou menos da minha idade, mas já com uma jornada de caminhada com Deus. E eu compartilhando quão maravilhado eu estava daquilo que Deus fazia na minha vida, de como Deus se manifestava, que eu estava impressionado com a bondade de Deus e com o amor de Deus. E eu compartilhando com ela, feliz da vida, ela sorriu e disse: primeiro amor é assim. Mas fica tranquilo, vai passar. Não, cara, não era o que eu queria ouvir. O que eu queria ouvir é isso, cara. Não para de buscar, não para de clamar, não para de invocar, porque a Bíblia diz, talvez tu não saiba, mas tem um texto que diz: invoca-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Então, não para, Anderson. Tu está numa jornada sensacional, não para. Não, calma, vai passar. Tu vai ficar normal que nem a gente. Nós encontramos dificuldades ao longo da jornada. E isso acontece direto, cara. Acontece, na Bíblia nós vemos essas histórias, quando Jairo está com a sua filha doente, ele chega a Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, eu preciso que tu vá até lá. E ele consegue o mais difícil. Jesus diz: bora, estou indo. E Jesus sai para ir à casa de Jairo. E na caminhada da casa de Jairo, e a multidão pressionando ele, tem uma mulher hemorrágica que toca nele e é curado. Jesus para e diz: alguém me tocou. Jairo deve ter pensado: não. Bora, segue. Minha filha está mal. Não, alguém me tocou e a mulher fui eu. Digo: então, me tocou, então, ser curado e tal. Aí despede a multidão e saiu a multidão, glória a Deus. Bora, Jesus, bora, vamos, então vamos. Aí foi. E quando ele está no caminho, indo para casa, vem pessoas e dizem: não adianta mais. Morreu. Nós sempre temos esse tipo de pessoa, cara. E aí, quando Jairo ouve isso, o cara morreu.
Aí Jesus responde assim: não, ela não morreu, ela dorme. E quando Jesus fala isso, que de novo joga a fé para dentro do coração de Jairo, de novo dá uma injeção de fé dentro do coração de Jairo, aquelas pessoas começam a zombar, começam a rir, dizendo: cara, esse cara está maluco, cara, esse cara está louco. A ponto de quando Jesus chega na casa de Jairo, ele tira todo mundo de dentro da casa. Sai todo mundo, fica só os pais, fico eu, os discípulos aqui, e nós vamos orar, e a menina ressuscita. Porque precisava tirar dali todas essas barreiras que estavam tirando o foco de Jairo. Cara, isso acontece direto na minha e na sua vida. De repente, por alguma razão, pessoas elas vêm para nos tirar o foco. E aí vem, cara, a terceira barreira. Ela chega a Jesus, depois de ter ouvido esse tumulto, dessa coisa de: oh, despede ela, tira ela daqui, diz para ela parar de incomodar. Ela chega para Jesus, rompe isso, consegue romper a segunda barreira, insistindo para que o céu fale, porque o céu estava calado. O Deus do céu, o lado de lá, não tinha falado nada até então. Jesus se calou. Ela rompe as duas barreiras, chega até Jesus e diz: socorro, eu preciso de ajuda, me socorre, eu estou desesperada, socorro. O céu fala. O céu decide falar. Só que o que o céu fala não era o que ela queria ouvir. O céu, quando decide falar, diz assim: não é bom, não é prudente eu tirar pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, nós daqui somos o povo da galera. Tu é cachorrinho. Eu não vou tirar de nós para entregar para ti. Aparentemente rude a resposta do Deus Todo-Poderoso, mas obviamente que não era essa a intenção de Deus, e você que já leu comigo o final da história, você sabe que o final da história não é esse, que ela alcança a sua promessa, e a razão pela qual Deus responde assim para ela, é que Deus estava trabalhando no coração dela. Deus estava atrás do coração dela. Deus estava atrás da resposta do coração dela. Não estava atrás de querer fazer uma pregação, de querer dizer que o povo especial é o povo judeu. Ele estava atrás do coração dela. Do que vinha para fora. Do que quando tu aperta e tu espreme, o que sai para fora? Quando você é pressionado, quando você é exprimido, o que sai para fora? Lembrei agora, um tempão atrás, eu fiz uma pregação aqui que eu trouxe umas laranjas no bolso. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. E eu perguntei para vocês, se eu pressionar essa laranja, sai suco de manga, sei lá, qualquer coisa. E todo mundo disse: óbvio que não, claro, seria ridículo, tontice. E é isso, cara. Se você espreme uma laranja, o que sai dali de dentro? É suco de laranja. Quando nós somos pressionados, o que sai da gente? Jesus estava pressionando aquela mulher. E às vezes, quando somos pressionados, saem umas coisas que até a gente se assusta, não é? A gente diz: meu Deus do céu, mas não pode ter sido eu isso aqui. É a gente, foi pressionado. Jesus pressiona aquela mulher. E ele pressiona valendo aquela mulher. Ele coloca ela num processo de pressão, de purificação. E a resposta dela, cara, ela diz assim: Jesus, eu não preciso estar sentado à mesa. Eu não preciso fazer parte da galera inteira. Eu não preciso ser reconhecida. Eu não preciso nada. Eu posso continuar sendo cachorrinha. Mas, Senhor, a migalha que cai da tua realidade muda a minha história. O pouco que sair de ti, Jesus, qualquer coisa que sair de ti e vier na minha direção, eu tenho certeza que mudará a minha história. Eu não estou pedindo status, eu não estou pedindo reconhecimento, eu não estou pedindo que fazer parte da gangue, eu não quero nada disso. Eu estou disposto a receber migalhas. Eu estou disposto a continuar cachorrinho, não tem problema. Está tudo certo. Mas olha para mim e derrama. O pouco que você puder derramar, derrama
isso vai mudar a minha história. A resposta de Jesus para ela é: tu é uma mulher de grande fé. Existe algo dentro de ti que quando eu te pressionei, o que saiu não foi ira, o que saiu não foi virar as costas e correr. Quando eu te pressionei, você não virou as costas para Deus. Quando eu calei, você não virou as costas para Deus. Quando as barreiras vieram, você não virou as costas para Deus. Quando eu iniciei um processo contigo, tu não virou as costas para Deus. Dentro de ti, quando eu te pressionei, saiu uma mulher de fé. Portanto, se cumpra na tua vida conforme tu deseja. E a Bíblia diz que naquele momento a sua filha foi liberta. Cara, nós temos muito que aprender com essa mãe. Nós temos muito que aprender com essa mãe, Cirofenícia, que abraçou o processo, cara. Eu vou até o fim. Eu não tenho para onde correr. Jesus, a minha esperança está em ti. Eu espero de ti. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero me unir em fé contigo nessa noite e orar com você. Essa mãe, como tantas na Bíblia, nos deixaram uma mensagem. Essa nos deixou uma tremenda mensagem. Talvez hoje você esteja vivendo o momento do silêncio de Deus. Que você está aclamando. E do lado de lá não vem nada, cara. E você clama. E você diz: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. E do lado de lá não vem nada. Do lado de lá não vem voz nenhuma. O céu decidiu se calar. Talvez você está num momento onde a multidão tem apertado, tem desvirtuado, tem falado coisas e tem tentado arrancar você, tirar você daquele lugar de fé, da semente de fé que você tinha, tem arrancado, tentado arrancar, talvez até com a raiz. Cara, e talvez você está no meio de um processo com Deus, onde Ele está te apertando, cara. Onde Ele está te apertando. E essa não é a hora de pular fora, não é a hora de virar as costas, é a hora de abraçar o processo. Se o que está saindo quando você está sendo espremido, você não está gostando de ver, deixe ser transformado, até você gostar de ver o que sai. Mas que você seja exprimido, e o que sair dali, desse processo de apertar duro, seja homem, mulher, de grande fé. Papai, eu oro nessa noite. Eu coloco, Senhor, cada um dos teus filhos, os que aqui estão, os que têm nos acompanhado de casa. Senhor, eu te peço, vem e enche agora, Senhor, esse lar. Senhor, queremos poder abraçar este processo. Queremos poder seguir adiante contigo. Senhor, não tem para onde nós corrermos.
Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, os nossos olhos estão em Ti e é em Ti que esperamos a resposta. É em Ti que esperamos, Senhor, do milagre. É em Ti que esperamos que o céu fale. E ainda, Senhor, se o céu falar para nos apertar, abraçamos o processo, mas seguimos com os nossos olhos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos adiante, firmes em Ti, caminhando contigo. Senhor, que os nossos joelhos não venham a tremer, não venham vacilar. Senhor, que as nossas mãos não venham ser frouxas. Que possamos seguir firmes em Ti, crendo em Ti, os nossos olhos em Ti. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus.